o discurso, ele era diácono, mas o discurso de Estevão ao Sinédrio. Bom, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações, né? A gente sabe que o pessoal estava acusando ele de blasfemar e muitas coisas são mentirosas. Então o cara vai lá e pergunta, né? O sumo sacerdote vai perguntar para Estevão se isso é verdade. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e esses 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Esse o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito, em Canaã, trazendo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontraram alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se conhecer aos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu seus antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino muito extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e criou como próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar e ouvir a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Venha agora, eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras quem tinha sido rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu essas palavras vivas para transmiti-las a nós.
Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração, voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra às suas mãos e o que elas tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro do profeta. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela do seu Deus em Renfa. Ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem que Deus deu a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué. Quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles, esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitissem providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu essa casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou, onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os seus olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam seus ouvidos e, dando gritos e fortes gritos, lançaram-se juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu.